Muito bem, pessoal, neste terceiro vídeo desta parte 2, prosseguimos com a seção 5 da nossa apostila. Passando para vocês aqui. Seção 5, criando bancos e tabelas, e agora vamos para a seção 6. Nós terminamos a seção 5 no vídeo anterior. Vou deixar aqui como exercício para vocês, exercício de fixação. No seu MySQL, crie o banco de dados CDTeca e a tabela CDs, como explicado nesse capítulo. Você não tem permissão para criar banco de dados, e eu vou deixar para você no seu banco de dados, no seu usuário, o banco CDTeca criado e vazio. Como eu disse, nesse exemplo estamos usando um usuário e estou criando criando a tabela no banco de dados que tem o mesmo nome de usuário. Após essa sequência de vídeos eu vou deletar essas tabelas para esse usuário poder fazer o exercício a partir do zero, né? Então vamos para a próxima página, que é a seção 6, carregando dados na tabela. Então, voltando no nosso exemplo aqui, caiu a conexão aqui, deixa eu ligar de novo. Se fica muito tempo parado, ele destrói a conexão. Esse aqui, né? Show tables, para a gente verificar se o que tá, a tabela está aqui. A tabela está aqui, CDs, describe CDs. Né? E se eu der o select, como eu havia dito, select asterisco fonte CDs. Vou escrever errado aqui. Ela está vazia, né? Como dito aqui na nossa apostila. Então agora nós vamos usar a instrução insert into. Aqui eu coloquei lá na apostila, você pode saber mais sobre a insert into, insert na página oficial do MySQL. Né? Tem vários exemplos aqui como fazer, mas basicamente a gente vai usar o insert into de duas formas. Ou quando você vai inserir em todas as colunas, ou você pode inserir em algumas colunas. Então você pode insert into o nome da tabela e colocar os valores. Se você não especificar as colunas, ele está supondo que você vai fazer em todas as colunas. Todas as colunas serão preenchidas porque eu só deixei o nome da tabela aqui. Se eu quiser especificar algumas colunas, a ordem que eu especificar aqui, coluna 1, coluna 2, coluna 3, os valores 1, 2 e 3, assim por diante. Então insert into, nome da tabela, values, ou seja, valores, e os valores que eu quero inserir. Então vamos lá. O primeiro exemplo aqui, insert into CDs, vou copiar isso aqui, vou dar um clear aqui, paste, insert into CDs, aqui ele está com o meu comando aberto ainda, né? Os valores, isso aqui é coisa de gente velha, né? Esses CDs aqui, vocês nem devem conhecer, né? Obviamente. Mas fica aí a dica. Então eu estou colocando, como eu só coloquei insert into, né? Insira dentro, né? Na tabela CDs, eu não especifiquei quais colunas. Então já estou supondo que eu vou colocar dados para todas as colunas. Quais são os valores? Ele tem que ser na ordem da coluna, da tabela. Então se a minha tabela, vamos voltar aqui nossa tabela aqui, ela tem essa estrutura, um inteiro, uma string, outra string, outra string, outra string, um inteiro e um ano. Então
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. A primeira inteira, depois 4 strings, um inteiro e um ano. Então, a primeira inteiro, 4 strings, 1, 2, 3, 4, um inteiro e um ano. Ok? Beleza, não deu erro, ok, uma linha afetada. Se eu der o select aqui agora, select todas as colunas, então tá lá. O ID, o autor, o álbum, o país, o tipo de música, quantas músicas e um ano que foi feito esse CD. Bacana? Bem, então aqui muito tranquilo. Deixa eu ver se eu volto aqui. Insert into. Lembrando que eu posso escrever também assim, insert into, aqui o nome da tabela. Aqui, ó, nesse exemplo 2, eu vou inserir apenas nas tabelas, nas colunas ID, autor e ano. Quando eu especificar as colunas, tem que ser na mesma ordem. Então, se eu especifiquei 3 colunas, vão vir 3 valores aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, insert into. Posso dar enter ou posso escrever CDs aqui, dou enter. Aí vem as colunas que eu quero inserir: ID, autor e ano. As outras não, eu vou deixar em branco. Aí vou dar o enter e vou colocar values, os valores. O ID aqui é o 2, o autor que eu estou escolhendo, Elomar e outros, e o ano 1985. Ponto e vírgula. Beleza, uma linha afetada, ele inseriu, tá? O comando foi esse aqui, ó, insert into é o comando, CDs é o nome da tabela, esse aqui entre parênteses são as 3 colunas que eu estou inserindo, e aqui são os valores que eu estou inserindo na mesma ordem, né? Então ID passa a ser 2, o autor é esse, entre aspas aqui, essa string, e o ano é esse ano aqui, ok? Então agora eu tenho 2 linhas. Repare que como eu inseri apenas na primeira coluna, na segunda coluna e na última coluna, as outras estão nulos, não foram inseridos. Repare que quando nós criamos a tabela, nós permitimos que essas colunas fossem nulas. Se elas não fossem permitidas serem nulas, não daria certo essa nossa inserção. Então, aqui que deu describe. Repare que essas colunas, aqui está dizendo se elas podem ser nulas, e elas podem ser nulas. Ok? Vamos voltando aqui. Mais um pouquinho no nosso estudo. Então, exemplo 2, ok. Exemplo 1, tranquilo. Inserir em todas as colunas. Inserir em algumas colunas. Aqui tem um detalhe também que a gente, se eu vou escolher sem especificar as colunas, serão inseridos dados em todas as colunas, né? Que é o exemplo 1 aqui, né? Se faltar algum valor, haverá erro. Veja o exemplo. Então vamos inserir isso aqui. Vamos copiar esse exemplo aqui. Coluna count does match the values. Então eu tentei inserir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados, mas são 7 colunas, faltou 1. Então, como eu não especifiquei as colunas, ele supõe que eu vou inserir em todas, ok? Colunas que aceitam null. Então, como nós vimos, você pode inserir null em algumas colunas. E tem colunas que não aceitam null. Se eu tentar inserir null em colunas que não aceitam null, ele vai dar erro, né? Vamos lá. Vou colocar null na primeira coluna aqui, ó. Paste. Coluna ID não pode ser null. Então, esse deu erro aqui porque eu tentei colocar um null aqui na coluna. Muito tranquilo, né? Isso aqui é bem intuitivo, a linguagem é bem intuitiva, né?
ela está falando, né, insert into, insira dentro da coluna quais colunas e quais os valores, e você tem que tomar cuidado se a coluna está com o tipo certo, se está com o número de dados, de valores, está de acordo com o número de colunas, e se você tem coluna que aceita null ou não. Então é bem tranquilo. Você pode inserir mais de uma linha ao mesmo tempo. Então vamos copiar esse exemplo aqui. Eu vou separar com vírgulas, tá vendo? Eu vou inserir nas colunas ID, autor e álbum os valores. A primeira série de valores, vírgula, a segunda série de valores. Vamos copiar isso aqui que eu vou inserir. Primeiro vamos ver aqui, ó, eu tenho duas linhas. Vamos continuar aqui. Insert into CDs, ID, autor e álbum. Vou inserir apenas em 3 colunas. Quais os valores? Values, você pode inclusive fazer assim, values, o primeiro valor vai ser esse aqui. Ops, desculpa isso. Copy. Paste. Então, o primeiro valor, vírgula, o segundo valor... Ixi, ele está errado, peraí. Ixi, aqui não era o 2, era o 3, mas tudo bem, depois eu corrijo. Ele aceita repetido aqui, vamos lá. Então aqui que ele fez? Ele colocou os valores a primeira e a segunda. Aqui deu erro porque vou repetir 2 aqui, deixa eu ver se é um detalhe que depois nós vamos estudar isso. Então repare que tem 2 IDs aqui, né? Nós podemos corrigir isso aqui fazendo o update. Então na verdade esse aqui era o 3, esse aqui seria o 4, né? Mas aqui foi para mostrar que eu posso inserir mais de um valor, ó. Inserir uma linha e outra linha. Inserir essa linha e a terceira linha e a quarta linha juntas aqui, separadas por vírgula. Okay? Depois nós vamos atualizar esse ID aqui. Acho que isso aqui foi feito de propósito para a gente usar o update. Aqui está até aqui, 1, 2, 3, repetido aqui, né? Beleza. Aqui o banco de dados, após fazermos o teste acima, 1, 2, 1, aqui deve estar um pouco diferente, que talvez eu tenha soltado alguma parte aqui. Mas nós vamos trabalhando nos próximos vídeos, fazendo correções, entendendo. Aqui eu posso deletar e depois fazer o update. Então aqui nós vamos removendo linhas, resultado final do banco ele vai ficar assim. Carregando dados via arquivo texto. Bem, nesse vídeo o que eu queria mostrar para vocês era o comando insert into, a instrução insert into, ok? No próximo a gente começa trabalhando a partir desse aqui resultado aqui, ok? Voltamos já.